Nós temos visto agora nas últimas semanas coisas horríveis. Pessoas que tinham casas como nós, tinham camas como nós, tinham tudo como nós. E que de um momento para o outro, ou um míssil entrou e rebentou aquilo tudo, ou uma catástrofe natural fez tudo ir abaixo em segundos. Ficaram sem nada. Ou seja, os nossos bens materiais a que nós nos agarramos estupidamente, loucamente, ignorantemente, não valem nada. As pessoas lutam, criam quesílias tremendas nas famílias, em tudo, por causa de 25 tostões, entre aspas, 10 euros, 100 euros, 1 milhão de euros. Para quê? Nós morremos, não levamos nada lá para baixo. Nada, rigorosamente. E Deus pretende a nossa felicidade, muito mais do que a nossa prosperidade. Bom dia, sejam uma vez mais bem-vindos à nossa lição, ao Bíblia Talks. Eu hoje vou ser novamente o vosso anfitrião e encontro-me uma vez mais com a Guida, a médica e uma das nossas anciãs aqui. Bom dia, Guida. Muito bom dia. Esta lição que nós vos trazemos hoje, eu começo já por confessar que foi uma das lições mais difíceis dos últimos, eu diria se calhar, trimensários anos pelos quais nós fomos passando. Sabes, tive que lê-la praticamente 3 vezes até conseguir começar a perceber realmente qual era a intenção. Não estás sozinho, meu amigo. Qual era a intenção do autor. Tive de debatê-la, mas com a ajuda de Deus foi possível conseguir encontrar quais são os pontos-chave para nós, a nossa vida, e que a Bíblia nos está aqui a dizer sobre este tema, o tema do devolver as nossas, aqui focando nas posses, nas riquezas, aquilo que tem vindo a ser o nosso tema ao longo deste trimestre. Eu vou começar pelo verso A, Guida, se me permites. Com certeza. Ele está em Apocalipse 14, um capítulo bastante relevante para nós, como adventistas. E ele diz assim: Eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Obviamente que o contexto aqui é um contexto escatológico. Não estamos a falar especificamente sobre as posses, sobre as riquezas, sobre o dinheiro, mas a ideia aplica-se ainda assim, apesar disto ser um contexto escatológico e profético. Nós estamos aqui a ver a ideia de que aquilo que nós fomos fazendo ao longo da nossa vida, como mordomos nesta terra, tem valor. Não foi algo que é desprezado depois no final e que um dia, quando ascendermos aos céus, é simplesmente apagado, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, nós sabemos que os nossos pecados foram apagados, estes simples, pelo sangue de Cristo, mas aquelas são as nossas obras. Obviamente não estamos a falar de salvação, mas as nossas obras testemunharam de quem era o Senhor da nossa vida. E tiveram relevância para Deus, e tiveram relevância no céu. A lição também nos começou por mostrar alguns pontos que pode ser, costuma ser normal as pessoas pensarem ao longo da sua vida, à medida que vão envelhecendo, que é: e se eu morrer cedo? E se eu não tiver acumulado o suficiente? E se eu viver a mais do que aquilo que pensei que iria viver? São legítimos, são pensamentos legítimos, mas é também bastante importante, bastante libertador ler o que Ellen White diz relativamente a isso. Dizermos que estes pensamentos, estas preocupações, são temores originados por Satanás. E eu, para mim, foi uma luz que tive esta semana ao ler Ellen White, ao perceber que os últimos anos da vida não estão reservados para esse tipo de preocupações. Não estão reservados nem para esse tipo, nem para outro tipo de preocupações que nós, como cristãos, possamos ter. Por exemplo, será que eu fui bom o suficiente? Será que eu amei o suficiente? Será que eu trabalhei para a igreja o suficiente? Ellen White diz-nos, e vamos ver mais à frente para continuarmos a ser ativos, mas para aproveitarmos estes últimos anos da vida, como diz aqui na introdução, para serem os melhores, os mais felizes, e a expressão que mais me agradou foi amadurecer para o céu. Ou seja, esta preparação que nos está reservada para o céu. Mas a lição começa-nos por mostrar alguém que foi praticamente o oposto, não é? Alguém que chegou ao final da sua vida e que, ficou conhecido como o rico louco. Não é, Guida? Fala-nos um bocadinho sobre o que este homem teve. E melhor do que eu falo a palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 12,
muito interessante. Jesus estava a passar e alguém exclamou do meio da multidão: Senhor, perdão, Senhor, peço-te que digas ao meu irmão que reparta comigo a herança do meu pai. Naquela altura, as heranças não eram exatamente como são agora em Portugal, por exemplo, no nosso país. Eu fui filha única, mas se eu tivesse 3 irmãos, quando os meus pais morreram, aquilo que eles deixaram era dividido pelos 3 de forma igual. Naquela altura, não. O filho mais velho recebia sempre em dobro, que é um bocadinho complicado. E o mais novo disse: então, senhor, vai lá, faz favor, vai lá, se pões um ponto de ordem nesta história. Mas Jesus, como sempre durante o seu percurso na Terra, Jesus tinha uma missão. Jesus tinha um foco e ele centrou-se sempre nesse foco, que não era o de ser juízes, de forma nenhuma. E ele disse: a questão de fundo, meus amigos, o problema real é vocês não se deixarem dominar pela avareza. Porque a vida verdadeira não está garantida pelos bens que cada um possa ter. E contou-lhes uma parábola dos modos que eles entendiam com as coisas que eram da época. Hoje seria uma parábola diferente, adaptada àquilo que faz parte do nosso dia-a-dia. E falou-lhes de um homem que era rico, tinha uma propriedade fértil, dava boas colheitas, os celeiros estavam cheios e não podia guardar e continua a ter boas colheitas. O homem pôs-se a pensar no problema e depois disse: bom, já sei o que é que eu vou fazer, olha, vou deitar abaixo isto tudo, vou construir outros maiores. Não teve mais nenhum pensamento. O pensamento foi: vou deitar isto tudo abaixo e vou fazer outros maiores, que é para ficar bem cheinhos outra vez. E assim, eu depois o que é que eu vou fazer? Olha, vou descansar, vou comer, vou beber, vou divertir-me. E Jesus terminou de uma forma fantástica e disse: reparem bem, este homem ouviu uma voz de Deus durante a noite, que lhe disse: oh louco, esta noite tu vais morrer. Para quem é que fica tudo isso? Tu pensas que vais levar lá para baixo? Ou lá para cima, ou para onde é que tu pensas que vais? Louco é quem acumula riquezas na terra. E a frase que eu acho mais fantástica é que vai a seguir. É louco, sem dúvida, aquele que acumula riquezas na terra, mas não é rico em relação a Deus. Ou seja, nós temos visto agora nas últimas semanas coisas horríveis. Pessoas que tinham casas como nós, tinham camas como nós, tinham tudo como nós, e que de um momento para o outro ou um míssil entrou e rebentou aquilo tudo, ou uma catástrofe natural fez tudo ir abaixo em segundos, ficaram sem nada. Nada. Ou seja, os nossos bens materiais a que nós nos agarramos estupidamente, loucamente, ignorantemente, não valem nada. Isto não nos deve levar a sermos preguiçosos e a não trabalharmos e vamos ver ao longo da lição essa parte. Mas Jesus quis aqui chamar a atenção que o nosso coração, lá está, o nosso pensamento, o mais importante da nossa vida, não pode estar nos bens materiais, mas em compreendermos que a nossa vida neste mundo é super frágil. Nós estamos agora aqui a conversar os dois e que isso não aconteça, não desejo de forma nenhuma. Mas um de nós pode começar a ficar pálido daqui para o lado. Eu vi morrer muita gente, amigo, ao longo da minha vida, muita gente. E algumas pessoas chegavam ao pé de mim com um aspecto mais ou menos normal e ali em segundos, e acabou. Nossa vida não temos a noção. Muitas vezes as pessoas lutam, criam quesílias tremendas nas famílias, em tudo, por causa de 25 tostões, entre aspas. 10 euros, 100 euros, 1 milhão de euros. Para quê? Nós morremos, não levamos nada lá para baixo. Nada, rigorosamente. E o Senhor diz que o que é importante é sermos ricos em relação a Deus. Ou seja, termos um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, que nos dê força, ânimo, coragem, fé, para que se vier um terremoto e for tudo abaixo, e nós ficarmos presos, ou mesmo que sejamos libertos a ver tudo à nossa volta,
tenhamos ânimo, coragem, alegria no Senhor, alegria na salvação, certeza que Jesus vai voltar. Se ficarmos desempregados, se vier um míssil, se houver um fogo, se ficarmos sem nada, rigorosamente nada, que fiquemos com esta riqueza profunda que é ter o Senhor Jesus no nosso coração. Isso é que é importante. De facto, tem sido, e aqui falamos na nossa realidade portuguesa, não é? Tem sido avassalador ver estas imagens que acontecem lá fora e às vezes pode-nos dar a ideia que é só lá fora e sermos como este homem rico que se esqueceu que poderia só acontecer com os outros e acabou por olhar para si, não é? Aquilo que estudávamos a semana passada. Olhar para si, começou até a acumular até o que produziu a mais. O próprio texto diz-nos que ele decidiu acumular o que produziu em abundância. Ou seja, ele tinha mais do que qualquer era necessário e o seu pensamento, o seu primeiro e único pensamento foi para si, perdendo a completa noção disso que tu dizes, ou seja, da brevidade da vida, daquilo que lhe poderia acontecer de um momento para o outro. Se calhar tinha um vizinho ali ao lado que tinha fome. E que se calhar tinha alguém ao lado. E a própria lição ainda de domingo, relativamente a este rico louco, fala-nos também de um antídoto que existe para combater este pensamento que a gente pode vir a ter, ou pode ter ao longo da nossa vida e deixar de acumular tudo até ao final, que é o acima de tudo não acharmos que há um ponto final quando acabamos o nosso trabalho remunerado, mas mantermos úteis, ou seja, encontrarmos o nosso ministério, algo que nós façamos e que possa ser útil para com Deus. E vimos aqui vários exemplos, Daniel, Apocalipse na Bíblia, falou de Ellen White na época da sua vida em que escreveu os melhores livros. Foi tudo para lá dos anos que hoje seriam anos remunerados. E os livros mais espetaculares foram esses, após os 70, após os 80 anos. Ou seja, nós mantermos úteis é um antídoto contra este tipo de cobiça, como falávamos a semana passada, avareza, ou eventualmente aqui esta conclusão que este homem rico chegou, que só lhe restava descansar, comer, beber e folgar. Não é o plano de Deus, não é? O voluntariado é algo espetacular. Então, na terceira idade, ou quando há uma perda muito grande do marido, da mulher, seja aquilo que for, pode fazer maravilhas. A pessoa deixar de se virar sobre o seu próprio umbigo e olhar e ver que há outras pessoas necessárias e que pode ser útil, pode no ajudar, no dar. A melhor coisa é dar do que receber. No dar, há uma alegria que não tem explicação. Faz o renovar das nossas células cá dentro, é bom, faz-nos bem, por isso é que Deus disse. Por isso é que ajudar acaba por nos ajudar mais e primeiramente é a nós, mesmo. não é? Avançamos para a lição de segunda-feira, é um versículo que nós já ouvimos a semana passada, voltamos a vê-lo aqui. Esta lição acabou por ser um complemento da semana passada, não é? A semana passada acabou por alertar para aqueles que são os malefícios da cobiça e aqui nós acabamos por ter uma das formas de combater essa cobiça, aqui nomeadamente quando nos aproxima o final da nossa vida e como prepará-lo, digamos assim. A lição de segunda-feira tinha aqui alguns versículos interessantes que apoiam biblicamente aquilo que temos vindo a dizer. Ou seja, nós olhamos para Salmo, neste caso Salmo 49, e vemos: quando morrem, não levam nada convosco. Olhamos para 1 Timóteo 6, 6 e 7 e vemos que não trouxemos nada a este mundo, também não vamos levar nada dele. Quando olhamos para Salmos, neste caso 39, vemos que o homem vale tão pouco como um simples sopro. Tiago diz que nós não sabemos o que vai ocorrer amanhã e a nossa vida não passa de um vapor que se vai de um momento para o outro. E Eclesiastes também acaba por ir neste mesmo sentido. Eu acabei por não apontar aqui Eclesiastes, mas não vamos perder a oportunidade, que eu penso que Eclesiastes acaba por ser um livro em que muitos destes conselhos estão acumulados ali. E daquele homem que teve tudo e que tinha tudo e que de repente percebeu... De repente percebeu que no final da sua vida que tinha sido tudo vaidade. É assim que ele começa o livro de Eclesiastes. Não lhe dava alegria. Tudo isso não lhe dava bem-estar, não lhe dava alegria. Não foi suficiente. Ele acabou por... Eu diria que ele acabou por se manter útil no final da vida, ou seja, ou pelo menos deixar estes conselhos para... Podem ter conseguir tudo aquilo que eu já consegui. Não vai ser suficiente. E fica-nos estas grandes lições deixadas por este homem, que ainda assim não deixou de ser sábio, e no final deixar-nos estes ensinamentos para o nosso alerta e para o nosso ensinamento pessoal e para transmitirmos às gerações futuras. Eclesiastes 2, 18 a 22 diz-nos o seguinte: odiei todo o meu trabalho, começa bem, em que trabalhei debaixo do sol,
visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Isto dá que pensar, porque se calhar é uma coisa que nós, enquanto nos esforçamos e às vezes envolvemos de tal forma no nosso trabalho, ficamos cegos para aquilo que realmente nós vamos ganhar com isso. E ele diz, quem vai ganhar se calhar nem és tu, é o homem que vem a seguir a ti. Quem sabe se ele será sábio ou tolo, é aqui preocupado da forma como ele irá gastar aquilo que, neste caso, Salomão tinha acumulado. Contudo, ele se apossará de todo do meu trabalho em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Isto também é vaidade, também é uma coisa passageira que acaba rápido. De sorte que me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho que trabalhei debaixo do sol. Ou seja, ele aqui acaba por entrar numa espécie de desespero em que diz, afinal tudo aquilo que fiz nem sequer nem devia ter feito. Obviamente que ele aqui está a falar de uma forma eufemística, não é? Está a usar uma expressão de linguagem, mas o que ele está a dizer é, eu dei tanto valor ao meu trabalho que acabou por não valer nada. Há um ditado português que diz que o dinheiro do avarente vai parar ao que gasta tudo. Muitas vezes as pessoas querem adquirir bens para terem bens, e depois há sempre um herdeiro ou alguém que vai estourar tudo e mais alguma coisa. E casos destes sucedem-se na altura e são coisas nos dias que de hoje. aparecem. Termina dizendo, uma vez mais, com a pergunta no versículo 22, o que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Ou seja, o que tem de mais, aquilo que o Eclesiastes nos está a dizer é, não tem nada com o trabalho. Ou seja, há um momento, como ele diz mais tarde, para trabalhar e há um momento, se calhar, para estar parado. Não de uma forma ociosa, para não nos estamos a contradizer com isto, mas não dar como primeira importância, como prioridade na nossa vida o trabalho em si, o acumular, mas se calhar o agradecer, o ajudar, o viver para com Deus. E a lição aqui vai tocar num ponto um bocadinho delicado, que é quando chega ao final da nossa vida, para quem é que deixamos os nossos bens? Claro que nós estávamos há bocadinho a conversar, Portugal nos últimos anos tem estado a viver épocas bastante difíceis. Se calhar aquilo que se deixa são dívidas. Temos de saber gerir muito bem o nosso trabalho, nunca nos esquecendo daquilo que temos estudado. Há uma parte que é sagrada, o dízimo é sagrado para o Senhor, e o Senhor promete que, sendo fiéis, nunca nos há de faltar. É lembrarmos que há pessoas que têm necessidade e que nós devemos dar as nossas ofertas para auxiliar também a propagação do Evangelho, mas essencialmente os que estão necessitados, os que estão em carências. Mas podem haver pessoas que são abastadas, que são bastante abastadas e que chegam ao fim da sua vida e até nem têm herdeiros. Não têm família, não têm herdeiros. E na história da Igreja tem havido alguns casos desses e as pessoas depois, sabiamente, decidem oferecer os seus bens à Igreja onde eles pertenciam, com o desejo de que sirva para que mais pessoas conheçam a respeito do Senhor Jesus e também ajudar os necessitados. É muito bom quando isso pode acontecer. Quem tem herdeiros tem de se lembrar, primeiro que tudo, que tem os seus filhos, tem os seus netos. Provérbios fala até nos netos, é um assunto que a mim me toca particularmente. Temos de saber gerir sabiamente o nosso dinheiro para o bem-estar da nossa família também, suprir as nossas necessidades, para suprir as necessidades da causa do Senhor, para ir de encontro àqueles que têm muito mais necessidades do que nós, e nunca nos esquecermos que tudo vem de Deus. Exatamente, tudo ou seja, vem de Deus. Não trouxemos nada, não levamos nada, e isto leva-nos aqui a perceber o seguinte: nós não estamos aqui para ser criadores, porque não criamos nada. Nada. Não estamos aqui para ser acumuladores, não estamos aqui para ser destruidores, porque não vamos nem sequer destruir aquilo que Deus já não criou. Deveremos, nós estamos apenas para ser gestores. É gestores, mordomos. E é aqui que entra a questão do planeamento. Como mordomo, como é que eu planeio aquilo que me chegou às mãos, tanto enquanto chega, como enquanto uso, como quando mais tarde deixarei de usar.
E planearmos, perdoa-me, Sim, sim, planearmos o futuro. Sabes que eu até há uns anos atrás não tinha uma noção tão clara como hoje tenho desta situação. Eu não fazia a mínima ideia de quanto é que custa uma terceira idade com dependência. Não fazia a mínima ideia, amigo. Não fazia a mínima ideia. E tive um pai e uma mãe dependentes e realmente para podê-los ter com dignidade que merecem, os custos são altíssimos. Portanto, nós devemos, e eu depois levava-me a pensar, espera, o meu pai era um homem sábio, porque o meu pai não nasceu rico de forma nenhuma, ele trabalhava 8 horas, chegava à casa e podia ir descansar, e não, ia para o seu segundo trabalho. Segundo trabalho é que eu o acompanhava muitas vezes. E lembro-me, no fim da noite, já à noite, fazermos a contabilidade dos dois e o meu pai dizer, olha, isto é o dízimo para o Senhor, é sagrado. Isto é para X, um saco de cimento para a construção da nova igreja. E isto é para pouparmos um bocadinho. Era só um bocadinho, mas era para pouparmos. E o resto damos à mamã, para a mamã fazer a gestão da sua casa. Nós temos de pensar, e isto é muito importante porque não se fala muito nisto, mas a palavra do Senhor fala. Deus sabe tudo. Nós, quando somos jovens, temos de planear, pensarmos que Jesus pode vir amanhã. Pois pode. Jesus, para mim, pode vir hoje, se eu morrer. Mas nós temos de planear a nossa vida para, se chegarmos a velhos, não estarmos dependentes dos nossos filhos, dos nossos netos, do Estado, ou de outrem, ou da igreja, ou seja, daquilo que for. Claro que as coisas hoje estão cada vez mais complicadas, cada vez é mais difícil poupar, mas que o Senhor nos dê sabedoria para fazer, trabalharmos, não sermos preguiçosos, trabalharmos e gerirmos os bens que o Senhor nos dá. Ou seja, à medida que nós vamos avançando na lição, nós percebemos que o planeamento não é algo que deva ser feito pontualmente, nem no início nem no fim, mas é quase um modo de vida. É um modo de vida. O termos o nosso planeamento feito, as contas em ordem, Exatamente, e também não deixa muito de ser um ato cristão, o termos as coisas desta forma organizadas em casa. Mas deixa-me aqui fazer um bocadinho o papel inverso. Alguém poderá pensar, Deus cuida de nós, tal e qual como cuida dos passarinhos, que não precisam de trabalhar para ter as suas sementes. Então, para que tanto planeamento? Porque depois esta lição também me levou a pensar nisto. Para que tanto planeamento se isso não será uma falta de fé? Não, está na palavra de Deus, querido. Está na palavra de Deus. Eu digo que tem 3 tempos. Êxodo 29, 6 dias trabalharás. 6 dias trabalharás, disse o Senhor. Provérbios 27, 23. Procura saber o estado das tuas ovelhas. Hoje diria, Guida, Filipe, atenção, vê como é que está o teu extrato bancário. Vê como é que as coisas estão. Tens os impostos, tens isto, tens aquilo, tem lá as coisas controladinhas. Depois, Provérbios 6:8. Atenção à formiga, olha para a formiga. A formiga sabe que deve trabalhar no verão, juntando alimento para o inverno. Ou seja, podes ficar desempregado amanhã. Estás neste mundo, estás sujeito às situações porque tens o inimigo. Nós estamos numa luta entre o bem e o mal. O que o Senhor promete é, mesmo que fiques desempregado, mesmo que fiques sem nada, sem isto, sem aquilo, eu nunca te deixarei. Eu ficarei sempre ao teu lado. Eu te vou suster. Confia em mim. Mas Ele dá ordens muito claras daquilo que devemos fazer na nossa vida. Deixa-me juntar às tuas conclusões bíblicas também algo que me veio à mente como resposta a este pensamento que tive, que é o facto de Deus permitir que o nosso trabalho seja o nosso meio de sustento, não deixa de ser uma forma de cooperar com Ele na nossa vida. De cooperar, de contarmos as bênçãos, porque o facto de nós vermos o que Deus nos deu e termos, gratos. não diria termos mão, mas termos a noção do que entrou, do que saiu, é uma forma de ter, Sim, forma de Senhor. contar as bênçãos que Deus nos deu.
E ao fim e ao cabo, isto acaba por ser um relacionamento com Deus. Ver o que Ele me deu, ver o que eu preciso, ver que Deus vai me suprir quando eu necessitei e ver que quando alguém se calhar necessita, Deus dá-me para que eu possa ser o agente pelo meio do qual Deus suprimiu as necessidades daquela pessoa. Ou seja, o planeamento faz sentido e às vezes não só de forma individual nem familiar, mas de forma coletiva. Com promessas. E se fizeres isso, promessas. o Senhor promete, eu não te deixarei. Não te vai faltar o pão. Nunca viste ninguém, o justo, a mendigar o pão. Pode ter pouquinho, mas tem. Deus pede-nos para cooperarmos com Ele e isso não é ir contra a palavra dEle. O facto de nós trabalharmos, planearmos, é a forma como Deus nos pede para estar Ele organizou na vida. Forma. Exatamente, sem dúvida. Falaste muito bem na questão de começar com as necessidades pessoais, ou seja, não descurarmos também aquela que é a nossa família. Claro. Eu diria, entre aspas, ter uma espécie de ato heroico de vou dar tudo e depois logo se vê. Não penso que seja isso que a lição nos está a convidar a fazer. De forma nenhuma. Ou seja, deve sim haver uma consciência de que se eu tenho em abundância, como o tal rico louco, existe uma responsabilidade da minha parte, mas também existe, pelo facto de ter família, uma responsabilidade da minha parte de garantir que as suas necessidades são supridas, de que não lhes vai faltar. Sem dúvida. Filipe, lembra-me sempre de Jesus na cruz, quando estavas a falar. Quando se fala neste assunto, eu lembro-me sempre de Jesus na cruz. Num sofrimento atroz. Mas lembrou-se da sua mãe e pediu ao seu grande amigo, cuida da minha mãe, amigo. Cuida dela. Sem dúvida. Sempre não me tinha lembrado dessa história, mas encaixa-se nenhuma luva nesta questão de nós pensarmos no fim da nossa vida e naqueles que cá ficam, eventualmente. Existe aqui, na lição de quarta-feira, uma forma de estar ou um pensamento que acaba por ser algo traiçoeiro para quem quer um dia ajudar a Igreja, que é eu diria como o bom português costuma fazer, que é procrastinar. Procrastinar, se calhar, até ao final da nossa vida, em vez de dar agora 10, eu vou acumular e se calhar consigo dar 1 milhão. Pode soar bem à partida este tipo de pensamento, se calhar a Igreja precisa mais de 1 milhão do que de 10. Mas nós não somos propriamente convidados a aguardar até chegar um momento ideal, entre aspas, para o fazer. Nós somos convidados, se calhar, a fazer, não diria o mais cedo possível, mas no momento mais oportuno possível, que é quando o dinheiro é necessário, não acumulá-lo para mais tarde. Existem alguns textos bíblicos que nos foram deixados. Voltamos a Timóteo. Paulo falou a Timóteo sobre este tema de uma forma bastante rica e disse-nos que os ricos não devem ser altivos ou pôr a sua esperança na sua riqueza. Esta tal questão de é a riqueza que me vai salvar quando eu necessitar. Não ponham a esperança aí. Ponham em Deus e que tudo nos dá para a nossa satisfação. Em 2 Coríntios 4,18 diz-nos o seguinte: procuremos fixar-nos naquilo que nós não vemos, porque as coisas da vida passarão um dia e as realidades de Deus, essas são eternas. Não para sempre. E este para sempre não é propriamente no para sempre do futuro. Já cá estavam, e são seguras, são eternas para trás, eternas para a frente. Em Provérbios diz-nos, não me des nem riqueza, nem pobreza, mas dá-me só o bastante para as minhas necessidades. Eu acho que este versículo para mim é... E o Senhor é que sabe o que é o bastante. Exatamente. Eu acho que é espetacular este versículo e a forma como ele nos dá paz. Ou seja, eu não preciso de pedir a Deus mais, não é por aí que virá o sucesso na minha vida, porque não é aí que eu me devo concentrar. Deus há de me dar o suficiente. Se for a mais, é porque tenho responsabilidade perante outros. Mas Deus já vai me dar o suficiente. E eu lembro-me de ouvir um irmão nosso que é muitíssimo abastado. E de eu pensar, Senhor, mas porquê que uns são tão abastados e os outros... Eu não tenho que questionar isso de forma nenhuma. Mas o que é maravilhoso é ver irmãos que são muito abastados e que são bênçãos, dando do que têm para a construção de igrejas, para a construção de escolas, de hospitais, seja aquilo que for, dão. Louvado seja o Senhor. O mal não está em a pessoa ter, o mal está em onde é que ele coloca o seu coração. Se é nas riquezas ou se pura e simplesmente diz: Senhor, muito obrigada por aquilo que tu me dás, não vou construir celeiros maiores, usa-me da forma que tu entenderes. Também faz parte do plano de Deus haver pessoas que possam suster e sim, fazer o avanço da obra, ou seja, as nossas ofertas
também servem para isso, e Graças a Deus Deus que dá existem. a quem coloca a responsabilidade, Exatamente. tal e qual como na parábola. Houve um que recebeu de 5 talentos, um que recebeu 2, um que recebeu 1, cada qual geriu E o que aquilo que enterrou, Deus... levou Exatamente, nas ou seja, orelhas. quem levou nas orelhas, entre aspas, é o único que não geriu. Foi o único que quis manter. Eclesiastes 5:10, para terminar os versículos propostos pela lição de quarta-feira, diz que é uma loucura pensar que a riqueza traz felicidade. Eu gostava de ver uma das pessoas hoje em dia, dos mais famosos que existem, dos mais ricos, aquela tal tabela dos homens mais ricos da Terra, a poder ensinar esta lição, que é algo que não o fazem, infelizmente, e penso que esta é uma lição que, guardando isto na nossa mente, vai-nos trazer muito mais felicidade do que aquilo que nós podíamos imaginar. Ou seja, a lição de quarta-feira resume-se nisto, que é não tentar adiar ao máximo, não esperar ganhos futuros, não colocar ou aplicar à espera de que Deus abençoe o nosso investimento para que nós possamos depois dar. E à medida que o Senhor nos dá, conversar com Deus. Exatamente. E dizer: Senhor, aqui tens, muito obrigada. Primeiro o espírito de gratidão. Muito obrigada, Senhor, por aquilo que tu me deste. Como devo aplicar, Senhor? Como devo fazer? Dizem primeiro as ofertas, poupança, diz-me, Senhor. E agora subjume isto. O que devo fazer, Senhor? Pedimos ao Pai do Céu que nos oriente e Ele vai orientar. Sem dúvida. Ou seja, e avançando um bocadinho para a lição de quinta-feira, Guida, o legado espiritual. O que é isto do legado espiritual, então, que nós deveríamos, se calhar, concentrar-nos mais do que propriamente daquilo que vai ser o dinheiro que nós vamos ter no final? Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Eu vou te dizer o que é que eu, aliás, se olhares aqui para o meu trimestrário, assustas-te. Porque fui escrevendo os textos, mas depois vinham-me ideias e tal. Depois fui orando e fui pensando. E eu vou partilhar contigo e com aqueles que nos ouvem um legado espiritual que a mim me fez muito bem. Eu tive um bisavô que nunca conheci, o meu bisavô materno. Era um homem crente, era um agricultor rico, era um homem muito abastado, mas era um homem que era muito bom. E eu aprendi de pequenina, ouvi histórias do meu bisavô, que todas as semanas eles viviam fora de Setúbal, na zona da Arrábida. E todas as semanas o meu bisavô mandava vir uma carroça carregada de géneros alimentícios para os lares da Misericórdia. Havia muitos órfãos naquela altura. E todas as semanas vinha aquilo. O meu bisavô morreu muito novo. Deixou-me viúva com 11 filhos. Sempre foi difícil ser mulher. Continua a ser, mas sempre foi. E com 11 filhos, ainda mais. Foi roubada, foi enganada, enfim, montes de coisas. Mas nenhum daqueles filhos passou fome. Minha bisavó nunca passou fome. Todos fizeram a sua vida. E eu penso: Pai do céu, as tuas promessas cumprem-se sempre. O meu bisavô conhecia-te à sua maneira. E conhecendo aquilo que ele tinha, o muito que ele teve, ele repartiu com aqueles que não tinham. E a promessa cumpriu-se na sua família. O grande legado espiritual que eu posso deixar aos meus filhos, aos meus netos, é um exemplo de vida em que Deus é o centro da minha vida, compreendendo que dele tudo vem, é um cristianismo prático, que dele tudo vem e que não vivo a pensar em mim, cuidando da minha família, tudo bem, mas ajudando aqueles que têm menos, amando de uma forma ativa, não de palavra, mas ativa, repartindo com aqueles que estão à nossa volta, na certeza de que o Pai do Céu nos há de abençoar, ajudar na nossa caminhada. Isto foi o que eu tirei de mais importante. O legado espiritual. Que legado espiritual deixas à tua Aurora? Que legado espiritual deixo eu aos meus netos?
seja, algo que será muito mais valioso, se calhar, do que o dinheiro, as posses, as riquezas, sim, porque essas sim. podem usar bem, podem usar mal, podem gastar-se. E podem Não desaparecer de um sabemos. momento para o outro, amigo. O caráter que nós deixamos Sim. vincado Sim, acaba por neles, ter histórias surtir muito contadas, mais. como é que Exatamente. superámos as nossas lutas, as nossas dificuldades, eles ouvirem de nós a nossa experiência com Deus. Maravilhoso. Muito bem. Ou seja, olhando então para esta lição, nós já vimos que o rico não é feliz com as posses em vida, não é isso que seja suficiente, porque ele corre o risco de nunca conseguir exercer a caridade a tempo. Ou seja, isto ainda focando um bocadinho naquela questão de esperar pelo final para depois no final fazer então este ato final de caridade, corremos o risco de se calhar não chegar ou não fazer a tempo. E há uma expressão que Ellen White usa e que me ficou muito marcada esta lição, que é entregar as nossas posses à morte. Ou seja, podemos viver num país em que às vezes pelo facto de nós não termos planeado a forma como serão usadas, E há países que assim e aqui até podíamos falar um bocadinho na questão moral versus a questão legal. É porque há países que quando não é planeado para onde é destinado a nossa herança, o próprio país vai taxar essa herança. E isto é um pouco daquilo que Ellen White falava, entregar à morte. Não sabemos o que é que irá ocorrer, devíamos planear o que irá ocorrer enquanto ainda o podemos fazer, enquanto ainda estamos vivos. Ela fala também que a caridade na morte não vai ser uma desculpa para o egoísmo enquanto estávamos vivos. durante Ou toda seja, a nossa vida. Exatamente, isto também acaba por ser um aviso àqueles que querem deixar para o final este último ato. E Deus pretende a nossa felicidade muito mais do que a nossa prosperidade. Ou seja, Deus tem poder para nos fazer felizes, independentemente de dar-nos prosperidade ou não. Sabemos que no mundo de hoje em dia existem eventualmente outras religiões, outras denominações que até possam apregoar muito isto. Não é assim que nós pensamos. Deus não está decidido nem emprega todas as suas forças a dar-nos prosperidade, mas sim felicidade, salvação, poder de testemunhar aos outros aquilo que Ele fez por nós e preparar-nos para aquilo que vai ser o fim deste planeta. E eu cheguei a uma conclusão ao ler esta lição, que foi tentando me colocar na posição de alguém que de facto tenha tudo isto, muita riqueza, muita prosperidade, alguém que lutou, alguém que viu isso como um objetivo de vida. Eu acabei por ver esta lição como algo bastante libertador, ou seja, deixar de encontrar no dinheiro o meu objetivo, deixar de encontrar nas posses mais uma casa, mais um terreno, mais um carro, deixar de ser esse o objetivo da minha vida. Eu penso para quem tem muito isso envolvido em todo aquele constante dia-a-dia de acumular mais e mais, porque ao fim e ao cabo olhamos para o vizinho do lado e há sempre alguém que tem mais do que nós. Claro. Acabamos por ficar perdidos nisto. E é bastante libertador perceber que até para estas pessoas existe este ato da parte de Deus, esta bênção que Deus quer dar, de se libertar do dinheiro como um objetivo de vida. A libertação que podem ter. E acaba por ser um meio. Houve duas palavras, se calhar estou a interromper o teu... Eu posso terminar depois? Faz favor, termina. Eu ia só dizer isto. A grande conclusão que eu cheguei esta semana é que o dinheiro não é um fim, é um meio em si mesmo. Tal e qual como há outros meios que Deus nos deu. Deus deu-nos o tempo como um meio para nós aplicarmos ou não na nossa vida. Deus deu-nos todas as outras coisas que nós podemos ter, as dificuldades pelas quais passamos, são meios que Deus usa para moldar o nosso caráter, para o prepararmos, para o amadurecermos, como víamos na lição inicial, para aquilo que será o céu. O dinheiro é mais é um meio, não é algo que nós devemos ter como um fim. É um meio por si só. Mas Guida, força, ias dizer... E é, assim como tu, tirar algumas conclusões, houve duas palavras que eu escrevi aqui mesmo no fim da lição e que me batem nos olhos. O que é que o Senhor pede de mim? Que eu seja generosa e que eu seja sábia. Não pelas minhas próprias capacidades, mas humilhando-me aos pés do Senhor, aceitando-me como o Senhor da sua vida, orando, estudando a sua palavra, generosos e sábios. Deixa-me terminar, Guida, com uma pequena ilustração de um homem que tinha como objetivo construir uma casa de madeira ao longo da sua vida. Trabalhou muito para isso, acumulou muita madeira para poder fazer a casa, mas eis que chegou ao final da sua vida e quando olhou só tinha madeira. Esqueceu-se das janelas, esqueceu-se das ombreiras das portas, esqueceu-se do telhado
chegou ao final da sua vida e só aí é que percebeu que toda aquela casa é construída com muito mais do que simplesmente madeira. E é isto um pouco daquilo que Deus nos pede. É que quando chegar, nós tenhamos a nossa casa pronta Amém. para o Assim receber. seja, meu E não só madeira, ou Amém. uma floresta inteira. Obrigado, Guida, uma vez mais por ter estado connosco. Foi um prazer. Obrigado a vocês também que aí estiveram. Que possa ter sido uma lição boa, que possa ter sido uma bênção de Deus para todos nós. E cá esperamos novamente para a semana com outro anfitrião, com um outro convidado, para que possamos recapitular novamente estas boas lições que Deus nos dá. Um bom resto de sábado.